Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje estamos aqui de volta com mais um episódio desse meu novo projeto no YouTube, que é mostrando tudo que eu faço aqui com o meu próprio dinheiro e como eu invisto esse dinheiro, beleza? Eu, de novo, não tô aqui pra fazer nenhuma recomendação pra você e não quero que você copie tudo que eu faço, mas sim o meu objetivo é te mostrar o que eu tô fazendo, o que eu aprendi e tentar contribuir cada vez mais pra que você também aprenda mais, beleza? Gente, no tema de hoje eu queria conversar sobre um negócio aqui com vocês que é muito interessante e ainda mais é um negócio de, vamos dizer assim, que tá muito no momento, né? Então, como todo mundo sabe, a gente tá passando por uma baita de uma crise que tem a ver também com algumas outras coisas que têm afetado aí, em especial o mercado financeiro, mas também como a saúde dos países, a economia e tudo mais, beleza? Mas o negócio é o seguinte, sempre nesses momentos de crise, tem muita gente que não sabe o que fazer. E tem muita gente que perde muito dinheiro porque simplesmente realiza essas perdas. E quando eu estou dizendo realizar as perdas, estou dizendo, por exemplo, você vender as suas ações quando elas estão caindo. Então muita gente começa a ver o dinheiro delas, vamos dizer assim, desaparecer. E aí os caras vão lá e vendem. E aí eles realmente acabam realizando aquela perda e de fato perdendo dinheiro. Então no vídeo de hoje, na verdade, eu queria falar pra vocês como que eu tô me portando nessa crise e o que que eu tô fazendo pra não tentar enlouquecer, né? Porque eu sei que é muito fácil e é muito chato também você acabar olhando ali o seu dinheiro desaparecer, né? Mas você precisa estar preparado pra isso, você precisa entender que isso acontece, porque assim, cara, você vai ficar tranquilo e vai saber que no longo prazo, que daqui a algum tempo, isso vai se normalizar e vai voltar ao normal. Olha, se liga só aqui, galera. Eu tô compartilhando com vocês aqui uma imagem que tá no Google, tá? E eu achei desse site Clube dos Poupadores, então obrigado a vocês por terem feito essa imagem. E eu tô usando ela, mas dando aqui o crédito pra vocês, que eles traduziram algo que é bem comum se ver aí, em especial em revistas de mercado financeiro, em canais no YouTube e até canais gringos também que falam sobre esse tema. Mas o negócio é o seguinte, galera. A primeira coisa que eu faço pra sempre entender a não pirar, né, para sempre tentar não ficar louco quando vem uma crise, é entender e colocar na minha cabeça que o mercado é cíclico. E o que isso significa na prática? Que você sempre vai ter horas em que o mercado está subindo e você sempre vai ter horas em que o mercado está caindo. E aí esse ciclo continua fazendo, e assim por diante todos os dias. Então você vai subir, vai cair, vai subir, vai cair. E isso a gente sabe que é imprevisível. Então a gente não vai saber nunca prever quando que o mercado vai cair ou quando que ele vai subir. Então essa imagem aqui ela mostra um pouco isso. Se liga só aqui na minha tela. Então a gente mostra aqui o começo aqui do mercado decolando e a gente vê uma hora que o mercado começa a subir muito. E é justamente nessa hora aqui que o mercado começa a ganhar muita atenção. Desde as pessoas em geral até também das mídias, que muitas vezes não são especializadas no mercado financeiro. Então são jornais normais, revistas de banca e coisa assim. Então quando o mercado começa a subir, muita gente começa a causar uma euforia em cima disso. E o que isso significa? Que cada vez mais a gente vê nesses momentos pessoas novas entrando no mercado. Por quê? Porque tá todo mundo otimista, todo mundo falando que tá ganhando muito dinheiro, que o mercado tá dando grana. Então a gente vê cada vez mais as pessoas colocando o seu dinheiro, vendendo bens, vendendo um monte de coisa para colocar o dinheiro na bolsa com aquele pensamento de que vai enriquecer rápido e que é na verdade uma mentira, porque você não vai enriquecer rápido. E aí é justamente nesse momento que começa o mercado a subir cada vez mais. Tem muita gente entrando, muita gente comprando, muita gente otimista e os preços vão subindo, subindo, subindo. As pessoas começam a ficar muito gananciosas, então tem gente que até, por incrível que pareça, se endivida, pega a dívida no banco para colocar no mercado financeiro achando que vai ganhar mais dinheiro e vai conseguir pagar as dívidas a ponto de ter ganhado dinheiro no fim das contas. O que, cara, para falar a verdade é um baita de um risco, eu não faria isso de nenhuma maneira. E aí, beleza, começou a subir, 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 subir. Chega uma hora em que os preços começam a cair, porque o mercado é cíclico, tá? Vem alguma crise, vem alguma coisa, o mercado começa a cair. E aí as pessoas começam a ficar com medo. Então, aquelas pessoas que são, vamos dizer assim, amadores, né, no mercado financeiro, ou que só entraram porque muita gente falou que tinha que entrar, acaba ficando com medo. Porque ele entrou em momentos que o mercado estava subindo, e depois de algum tempo começou a cair e aquele dinheiro dele começou a desaparecer, né? Ele começou a ver ali cada vez mais na telinha do computador dele ou no aplicativo do celular que o dinheiro dele estava desaparecendo, estava sumindo, ele estava perdendo. E aí as pessoas começam a ficar com medo, se sentindo derrotadas e começam a vender. Por quê? Porque elas vendem achando que se elas não venderem, mesmo perdendo um pouco, elas vão perder tudo. E aí é nesse momento que todo mundo começa a vender, todo mundo não. As pessoas que estão com medo, as pessoas que não sabem o que estão fazendo, que estão achando que entrar na bolsa é ganhar dinheiro fácil.
E aí elas começam a vender, 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 os preços começam a cair cada vez mais, ainda mais quando você tem uma crise que tudo é afetado. Todo mundo vende, 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 e aí chega no momento em que as pessoas se sentem derrotadas. E de tanto desespero que elas têm, elas meio que já se decepcionam com o mercado. Então, basicamente, o que elas falam? Elas falam assim, quer saber? Isso daí é só balela, elas pensam desse jeito. Mercado financeiro não dá dinheiro nenhum, eu perdi tudo, eu comprei, vendi, não ganhei nada, só perdi. Então, quer saber? Eu nunca mais vou voltar para esse negócio. E aí, normalmente, são nesses momentos em que depois de todo mundo já passar por esse momento de medo e derrota, que abrem boas oportunidades para investidores que estão pensando em longo prazo e para investidores que estão pensando em ter empresas que têm bons fundamentos, que estão nem aí para o curto prazo, entendeu? Mas que realmente têm uma força para conseguir no final dos tempos se desenvolver cada vez mais. Aí sim, abre oportunidade para essas pessoas comprarem as ações muito mais barato do que elas estivessem comprando nessa área aqui, beleza? E aí, por isso que eu falo para vocês, eu não fico louco nessa crise e eu não vendi tudo que eu tenho, pelo contrário, eu comprei cada vez mais, porque eu tenho noção de que o mercado é cíclico, eu tenho noção do que está acontecendo na cabeça das pessoas, no sentimento, no emocional, que não tem nada a ver com a racionalidade, e eu tento aproveitar esses momentos para, cada vez que o mercado vai caindo, eu vou comprando um pouco mais. Óbvio que a gente nunca vai conseguir prever quando que tá nesse ponto aqui, quando que tá nesse ponto aqui. Porque, primeiro, se você pudesse prever o futuro, que você não estaria aqui, porque você já teria previsto a loteria e ganhado milhões de reais fácil, e outra que você saberia exatamente o momento certo de comprar e vender. Só que como a gente não sabe isso, pelo menos você tem que ter a noção de que o mercado é cíclico e que essas coisas vão acontecer. Então você tem que aproveitar as quedas e aproveitar o seu caixa, e se você não sabe do que eu estou falando, assista meus outros vídeos, para ir comprando em cada vez que a bolsa vai caindo, e aproveitar os momentos de alta para você também ir aportando, como eu faço, mas com uma menor quantidade de dinheiro. Porque eu nunca deixo de aportar, entendeu? E eu nunca vou saber quando está subindo muito, quando está na hora de comprar, quando está na hora de vender. Porque eu não consigo prever o mercado. Então eu sempre vou fazendo meus aportes, mas quando a bolsa vai caindo, e vai caindo cada vez mais, 10, 20, 30%, aí eu vou usando aquela parcela maior de caixa que eu tenho para comprar mais ações a preços menores. Então é basicamente desse jeito que eu estou lidando na crise. Eu coloquei na minha cabeça que isso existe, e eu tô simplesmente tentando separar o emocional das pessoas com a racionalidade, né? Do que realmente vai acontecer com as empresas. Porque normalmente, quase 100% dos casos, a emoção faz você tomar decisões ruins. Então, é aquilo que eu digo. Quando todo mundo tá vendendo, você acha que você tem que vender. Aí você acaba perdendo dinheiro. E quando todo mundo tá comprando, você tá comprando também vários reais, né, em ações. E que na verdade você deveria estar guardando isso talvez e aportando uma menor quantidade nesses momentos para depois quando cair, aí sim você comprar muito mais. Então a gente viu nesse mercado de agora, antes dessa crise, muita gente, cara, vendendo carro e comprando ações. Porque tava muito otimistas. E aí, da mesma maneira, a gente viu pessoas, a partir do momento em que caiu um pouquinho, também vendendo carro e comprando ações. E não é assim que você tem que fazer. Você tem que entender que você tem um caixa para aproveitar quedas e separar esse caixa, vamos dizer assim, em percentuais de quanto a bolsa vai caindo. Então, pô, caiu 10%, vou usar um pouquinho. Caiu 20%, vou usar mais um pouco. Caiu 30%, vou usar mais um pouco do caixa. Então, você tem que ter essa estratégia, porque quando você tem uma estratégia racional por trás, você impede o seu emocional de agir nas horas erradas. E outra coisa também, vou fazer uma analogia aqui. É a mesma coisa, cara, quando você tem, por exemplo, um vestibular, por exemplo. Você está estudando para um vestibular para entrar numa faculdade. Quando você se prepara e você estuda, você chega no vestibular muito melhor, muito mais confiante, porque você sabe que por trás daquilo tudo teve vários meses até ou horas de estudo, cara. Então você chega confiante, mas você não chega confiante do nada. Você chega confiante porque você sabe que você estudou. E, cara, na bolsa é a mesma coisa. Por que você acha que eu fiz aquele vídeo mostrando os livros que eu leio? Eu não leio aqueles livros pra nada, cara. E nem pra me pagar de fodão. Eu leio aqueles livros, cara, porque querendo ou não, aquilo vai me dar conhecimento pra eu não tomar a decisão errada e perder meu próprio dinheiro, entendeu? Então é aquela coisa, quanto mais você estuda e mais você sabe do que você está fazendo, menos decisões estúpidas e menos decisões emocionais você acaba tomando. Bom, galera, era essa a ideia do vídeo de hoje. Eu queria passar um pouco essa noção para vocês, porque eu vi muitas pessoas perto de mim fazendo totalmente a coisa errada, cara, do que tinha que ser feito. Então, comprando muito na alta e depois quando começa a cair, vende tudo. E aí só perde dinheiro. E isso não faz o menor sentido. E é por isso que eu sempre falo, cara,
O que eu sigo como investidor é escolher boas empresas e pensar no longo prazo. Por quê? Porque eu quero que daqui a 10, 15, 20 anos eu possa ter aquelas empresas ainda comigo, eu quero ser sócio dessas empresas para sempre, porque eu acredito nelas, e assim eu consigo viver de renda passiva, dos dividendos que essas empresas vão me dar. E é assim que eu penso, cara. Enquanto eu tiver aquela empresa, é porque eu acredito e eu gosto daquela empresa. Eu só vou vender quando aquela empresa deixar de ser atraente para mim. E isso não significa que é porque o preço dela caiu 15, 20, 30%. Não. Isso significa que eu não gosto da empresa quando a gestão dela começa a ser ruim e quando ela começa a ter prejuízos sempre. Aí sim não vale mais a pena. O preço nunca vai refletir, quer dizer, não vou dizer nunca, mas na maioria das vezes esse preço do dia a dia nunca vai refletir aquilo que a empresa realmente está fazendo, entendeu? Nunca vai refletir de fato os fundamentos daquilo. Então às vezes uma empresa cair 30% não muda nada, tá bom? Os fundamentos dela. Então não quer dizer que você tenha que vender também, beleza? Mas óbvio, você tem que sempre estudar as empresas e tentar entender o que está acontecendo com elas para aí sim tomar uma decisão. E isso daqui é um tema para outro vídeo. Se vocês quiserem que eu explique um pouco mais do porquê que eu escolho uma empresa e o que eu olho, deixa o seu like, comenta aí e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, beleza? Um grande abraço, valeu, falou, fui!